Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um 30 minutos de Palavra de Deus. Neste mês de dezembro, estamos transmitindo algumas reflexões bíblicas que o pastor Glênio tem feito no programa Café e Fé, que passa todo final de semana na TV Tarobá, em Londrina e em Cascavel. Aproveite esse tempo, transmita esse link, compartilhe esse link com outras pessoas, para que também tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ficamos então com mais uma reflexão do Café e Fé. Graça e paz. Olá, amados de Deus! Que alegria, que prazer estar de novo em contato com você através deste programa. Aqui você tem visto que o nosso objetivo é sempre anunciar o Evangelho, anunciar aquilo que Cristo fez, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez gente e que habitou entre nós aqui na terra, Emmanuel, e que vem, que quer habitar em nós sermos a habitação de Deus. E agora vamos começar a nossa caminhada de hoje, que é a humildade de coração, uma segunda etapa. A gente precisa verificar, porque muito se fala de humildade, eu sou humilde, mas será que somos? Alguém disse que a obra-prima do diabo é levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos. Nem que esse conceito seja para demonstrar um espírito de inferioridade a fim de chamar a atenção e promover a humildade por debaixo dos panos, esses panos mulambentos. Mas isso é só a aparência. A gente dá a impressão de que nós somos humildes, mas basta mexer no nosso cantinho que nós ficamos aí ensoberbecidos. Muitos que se depreciam e se vestem de trapos e farrapos para exibir um estilo de vida que aparenta humildade, fazem isso no fundo, promovendo o seu orgulho espiritual. Aparentemente, aquilo que ele está fazendo é uma atitude de humilde. Eu conto uma história que eu li algum tempo atrás, de um pastor que ele recebeu um bottom de ouro com a expressão de o mais humilde. Ele era um homem muito humilde, o mais humilde então, mas na semana seguinte a igreja tomou dele o broche. Sabe por quê? Porque ele pendurou na lapela. Ele apareceu lá com o broche, com aquele bottom dizendo, olha, vocês de fato reconheceram que eu sou humilde. Que coisa tremenda. Como nós queremos ser reconhecidos com uma realidade que não temos. Mas a humildade não é um estilo de vida. A humildade é um estado do ser que nunca se vê num espelho, nunca se vê refletido como qualquer imagem idealizada. É toda e qualquer ausência de se impressionar ou de impressionar os outros. Humildade não se enxerga como humilde.
A humildade não se enxerga. Ela é muito míope para si mesma. Porque para isso teria que ver-se em total dependência da soberana e absoluta suficiência de Deus. Para nós sermos humildes de fato, nós temos que ser dependentes totalmente de Deus, sem qualquer autoconfiança. A humildade não é um ser a se desestimar, não é ser um capacho, não é se desvalorizar, mas é ser alguém que depende inteiramente do poder e da vontade do Altíssimo em sua vida, sem com isto se estimar, sem tentar mostrar isto para os outros. Às vezes nós mostramos que lemos a Bíblia muito, que oramos muito, e contamos isto para os outros como se isto fosse acrescentar em nós algum sentimento de valor espiritual. Isso pode ser, de fato, um estilo de falsa humildade. A humildade não é um narcisista alucinado contemplando a sua imagem refletida no poço dos seus despojos e se afogando em sua autoimagem asfixiada. Não é chamar atenção, não é ser capacho, não é se desestimar para que essa desestima chame os olhos dos outros e nos percebam como sendo pessoas destituídas de orgulho, porque isso pode nos afogar neste sentimento. A humildade não se deprecia para chamar a atenção, nem se valoriza para que ganhe uma cota de pontos diante dos olhos dos espectadores. Não é nem chamar a atenção pelo rebaixamento, nem chamar a atenção pela exaltação, por aquilo que a gente se coloca numa posição maior, mais elevada. Não, senhores. Ser um cristão orgulhoso é contradição tão grande como ser um ímpio humilde. Nós temos que ganhar uma outra dimensão. O ímpio sempre é vaidoso. E o cristão, ele precisa dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque por mim mesmo, eu sou orgulhoso até quando eu pareço ser humilde. Se vendemos a nossa imagem por um preço além ou aquém do que somos, nós devemos suspeitar de nossa experiência de salvação. Se eu tentar mostrar para você que eu sou mais, para que você me considere acima, ou se eu sou menos, para que você me reconheça como uma pessoa humilde, isso tem risco. Isso é muito problemático. Tanto uma coisa contra a outra. E como é que vai viver? A única maneira de viver é chegar a esse ponto que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 2, 19 e 20, que ele diz: porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo
vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, ou a fé no Filho de Deus, do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto aqui é a substituição. O velho Adão é orgulhoso, Cristo é humilde de coração e tem que substituir um pelo outro. A humildade não é o rebaixamento, não é alguma coisa que você tem que se manter rebaixado, mas é a teonomia completa, isto é, dependência absoluta, plena, total do governo de Deus. Teonomia significa que Deus é a minha lei. Theo é Deus, nomos é lei. Eu sou governado por Deus, eu sou dirigido por Deus. A minha vontade foi definida na oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A essência do pecado é a arrogância, é a altivez de espírito, é a autodeterminação, é o ensimesmamento do ser humano. A essência da salvação é a submissão ao Altíssimo em dependência total. Enquanto que o pecado nos coloca com o nariz empinado, com aquela fronte erguida, com aquela atitude de soberba, a salvação nos põe de joelhos, olhando para a nossa origem, que é o chão humano, é o humus que ficou de pé, e agora ele humildemente olha para a sua origem e depende totalmente da suficiência de Deus. Aquele que for submisso ao Senhor será também submisso aos que o Senhor coloca em posição de direção, de liderança, de guia no processo das nossas vidas. Nós aí aprendemos a olhar o outro com os olhos de reconhecimento para que eles nos ajudem na caminhada do Evangelho. Não há lugar para a insubmissão na vida dos servos do Cordeiro. Não há lugar para ensoberbecimento. Não há lugar para trabalhar por conta própria. Nós somos uma comunidade de redimidos marcadas na orelha e nas patas. As ovelhas de Jesus Cristo são assim. Elas escutam a voz do bom pastor e seguem na mesma trilha, no mesmo caminho, andando em submissão e dependência de Deus. E nós estávamos falando sobre a questão da verdadeira humildade, que é fruto da dependência e da submissão a Cristo. E estávamos falando que não há lugar para insubmissão na vida dos servos de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de nos indignar com as injustiças, mas nós não somos pessoas insubmissas aos princípios tanto do Estado como o princípio da vida, dos relacionamentos. O que caracteriza, de fato, um discípulo de Jesus Cristo é a disposição íntima, a disposição do ser em obediência à lei, à sua lei. E a lei de Cristo, ela se resume ao amor, a amar ao Pai, amar a Deus
e amar o próximo. Jesus conseguiu sintetizar toda a lei no amarás ao teu Deus, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Isto aqui forma um café, alma, coração, alma, força e entendimento. E amar o próximo como amamos a nós mesmos. Se nós amarmos a nós mesmos adequadamente, nós vamos amar o nosso próximo conscientemente. O Espírito da Cruz, ele mostra o que é melhor ser, um verme humilde do que ser um anjo vaidoso e soberbo, fazendo de conta que é simples, mas que é, de fato, muito arrogante. No reino da graça de Deus, é melhor se acocorar e lavar os pés dos arrogantes do que se agarrar aos direitos de manipular as circunstâncias com a omissão do serviço, de servir de fato as pessoas. Tiago, no capítulo 4, verso 6, ele diz o seguinte: antes, falando de Deus, antes ele, Deus, dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste. Não há indiferença de Deus ao soberbo. Não é que Deus deixa para lá. Há sim uma resistência. Muita coisa que não acontece em nossa vida não acontece porque nós estamos sofrendo uma resistência de Deus por causa do nosso orgulho. Nós estamos com um orgulho camuflado, e às vezes camuflado com característica de humildade, mas é orgulho, e que está impedindo, porque Deus está resistindo à nossa altivez. Talvez o que esteja por trás seja: Deus precisa quebrantar o soberbo, levando-o ao fracasso, até que esse fracassado se perceba incapaz e renuncie qualquer possibilidade de se autodirigir, como se ele fosse Deus. Não, eu não sou Deus. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso esperar no Senhor de todo o meu coração. Só aquele que é submisso, aquele que é dependente, pode ser um instrumento da graça neste mundo de tupetudos, que vivem tropeçando em tronos e estribuchando-se em suas entranhas em razão de sua obesidade, de inveja, de ciúme, de ambições do poder, como se fosse o rei Momo em trajes de faquir. Essa figura é interessante. Pensando isso agora, um ser obeso tentando vestir uma roupa muito apertada para dar a impressão aos outros de que eu sou humilde. Um ser altivo é uma aberração pura. Mas se eu for alcançado pela graça de Deus e continuo altivo, eu preciso de um trabalho bem interessante. William Law,
um puritano do século XVI, ele disse: se o homem precisa gloriar-se de qualquer coisa como sua, ele deve fazê-lo em relação à sua miséria e ao seu pecado, pois nada mais do que isso é propriedade exclusiva sua. Nós somos seres que dependemos dos outros em tudo. A nossa criação foi feita por outros, a nossa educação é feita por outros, o serviço que nós temos são os outros, mas o pecado é nosso. A arrogância é nossa. Essa miséria é nossa. Eu e você que nos estimamos ser melhores ou superiores aos outros, precisamos observar o que o apóstolo Paulo revelou do caráter de Cristo em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. O versículo 5 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Que foi isto? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não se aferrou, não se agarrou à ideia de que ele não podia descer até o patamar da humanidade. Ele que existia ou subexistia na dignidade divina, ele não se agarrou a isto. Mas o que ele fez? O verso 7 vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, diz-nos o apóstolo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse aqui é o caminho do despencar, é o caminho do esvaziar, é o caminho de descer até onde não podia mais descer, a morte e a morte de cruz. Agora, do verso 9 ao verso 11, entra uma outra ideia. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, queridos, aqui está o caminho do esvaziamento e o caminho da exaltação. O do esvaziamento coube a Jesus, a da exaltação coube ao Pai. Você e eu precisamos observar como Agostinho observou. Ele diz que os altivos cumes das colinas deixam as chuvas esvaziar. Os humildes vales são ricamente regados. Se a vida for árida, se a sua vida e a minha for árida espiritualmente, talvez seja fruto de nossa soberba. Tenha aqui em mente a misericórdia do Senhor, pedindo para que Ele o esvazie, para que Ele nos mantenha na dependência da suficiência de Cristo. A minha oração é rogar ao Senhor para que você e eu sejamos esvaziados pelo Senhor e cheios de Cristo, porque aqui está toda a realidade da humildade, da verdadeira humildade, humildade de coração. Que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, mantenha você e a mim na dependência da suficiência de Cristo. Até o nosso próximo programa de Coração para Coração.